Na parte 4, nós temos aí a conduta das mulheres na igreja. Então, tópico 1, o silêncio no culto. No tópico 2, as mulheres no Novo Testamento. E no tópico 3, a liderança do homem. Então, vamos ver o tópico 1, o silêncio no culto. A mulher aprenda em silêncio com toda a sujeição. 1 Timóteo 2,11. Paulo também faz uma recomendação semelhante a esta em 1 Coríntios 14, 34 e 35. Qual seria o motivo de tal restrição? Segundo o dicionário bíblico Bicon, na igreja coríntia havia muitas mulheres recém-convertidas do paganismo e que a nova liberdade que desfrutavam em Cristo levava a certas extravagâncias que eram impróprias. É importante ressaltar que em outro texto de Coríntios, Paulo mostra que as mulheres podiam profetizar nas igrejas. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta. 1 Coríntios 11, 5. Então veja bem, Paulo não está aqui proibindo a mulher de falar na igreja. Ele está proibindo a mulher de perturbar o culto. Então ficarem fofocando, conversando, atrapalhando a ordem do culto. É isso que Paulo está falando. Então, do mesmo jeito que ele fala que se alguém falar em línguas, ficar lá no alto, não tem interpretação, então fale bem baixinho, consigo mesmo. Não precisa ficar falando alto para não perturbar a ordem do culto. Assim também ele está dizendo para as mulheres, olha, não perturbem a ordem do culto. Não fica fofocando na hora do culto, não fica conversando, não fica rindo. Às vezes até levanta a voz uma com a outra, brigando, discutindo, e atrapalha a ordem do culto. Então ele está chamando a atenção para isso. Não está dizendo que a mulher não pode falar na igreja. Porque Paulo diz que as mulheres podem profetizar. Olha lá, todos podeis profetizar, uns depois dos outros. Então, é para ver a ordem na igreja. E ele fala, olha, a mulher que ora ou profetiza com a cabeça coberta e tal. Então ele fala que a mulher já tem o véu, que é o seu cabelo, o seu véu dado por Deus. Então ela pode orar tranquilamente na igreja, ela pode aí ser professora da escola bíblica dominical, pode evangelizar, pode ser presidente do ciclo de oração, pode ser pregadora. Então, tem muita coisa e as mulheres são ótimas para fazer a obra de Deus. E a mulher ainda tem uma facilidade muito grande da evangelização. Ela pode entrar lá na cozinha da pessoa, conversando com ela, fazendo comida, ajudando e tal, e conversando, falando de Jesus. Então, as mulheres estejam tranquilas, podem fazer a obra de Deus, continuem fazendo e cada dia mais sejam sempre firmes e abundantes na obra do Senhor. Tópico 2. As mulheres no Novo Testamento. Cristo, em seu ministério terreno, teve a cooperação de diversas mulheres que atuavam ao seu lado. Eram obreiras de grande valor. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. E Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Lucas 8, de 1 a 3. Paulo muito valorizou o trabalho das mulheres na igreja, Romanos 16, de 1 a 15. Então nós já vimos no trimestre passado sobre isso, as mulheres que ajudaram no ministério de Jesus Cristo. Elas que davam ali o sustento financeiro para o ministério de Jesus. E, com certeza, elas que ajudavam Jesus aí, lavando a roupa de Jesus, cuidando da comida de Jesus. Imagine você ali, lavando a roupa de Jesus, fazendo comida para ele, cortando as unhas de Jesus, aparando os cabelos de Jesus. Imagine você ali, que maravilha seria isso. Então, as mulheres estavam ali presentes, ajudando. E nós vamos ver que no Novo Testamento, Paulo cita várias mulheres que trabalhavam na obra de Deus. Vamos ver aí a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 16, vamos ver aí quantas mulheres trabalharam, quantas evangelizaram, ganharam almas, ajudaram as pessoas, ajudaram a obra de Deus no início da igreja. Veja aí. Olha, Paulo diz aí primeiro sobre Febe, na igreja de Cencreia. Paulo saúda Priscila aí como cooperadora, diz que ela até expôs a vida pelo Evangelho. E aqui diz que havia uma igreja na casa de Priscila. Paulo saúda aí a Maria, que trabalhou muito, ele diz. Paulo saúda aí a Júnias. Não sabemos aí se esse Júnias era homem ou mulher, mas
vamos dizer que seja. Paulo cita aí, Trífena e Trifosa, cita Pérside, cita aí a mãe de Rufo, cita aí Júlia, cita aí a irmã de Nereu. Então veja quantas mulheres são citadas por Paulo trabalhando na obra de Deus. Vamos ver tópico 3, a liderança do homem. Paulo aborda a questão da liderança masculina citando a ordem da criação. É importante ressaltar que o próprio Paulo, ao escrever aos Gálatas, ensina que perante Cristo, para a salvação, homens e mulheres são iguais. Gálatas 3:28. Por que Paulo se utiliza do exemplo de Adão e Eva? Ele utiliza tal ilustração para mostrar o que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Assim como Eva foi seduzida e enganada pela serpente, as irmãs daquela igreja estavam se deixando seduzir pelos ensinos dos falsos mestres. Então Paulo agora fala sobre a liderança. Veja bem, agora não está falando mais sobre fazer a obra de Deus. Todos podem fazer a obra de Deus. Agora está falando em liderança. Então, por exemplo, pastor. Então a Bíblia não dá nenhum apoio a uma mulher ser pastora. Isso é evidente. Você pode ver aí, o pastor Antônio Gilberto, por exemplo, fala muito sobre isso, ensina sobre isso. Então não existe exemplo. Jesus não colocou a sua própria mãe como apóstola. Paulo não colocou nenhuma mulher na liderança da igreja. Se alguma mulher teve algum cargo de primazia na igreja, foi apenas quando havia uma igreja na sua casa, quando o marido saía de casa, ela tinha que ficar ali, cuidando. Só isso. Não existe nenhum apoio para a mulher ser aí um pastor da igreja. Então existe uma autoridade dada por Deus para que tudo funcione corretamente. Então na casa, a família, existe uma autoridade superior às outras, que vai dizer o amém, que vai decidir o final, que é o homem. Ele está ali representando Cristo dentro do lar. Na igreja existe então o pastor, que é a palavra final, o amém de tudo, que vai tomar a decisão final realmente. Então o pastor está ali. Então existe a questão da autoridade. Então Paulo está ensinando agora que a mulher foi feita por causa do homem e não o homem por causa da mulher. Uma ordem de Deus. É uma coisa feita por Deus. E as mulheres devem se submeter a esta autoridade. Devem evitar o feminismo. A todo custo devem lutar contra isso. Então você pode fazer a obra de Deus, irmã de Jesus. Você pode ganhar muitas almas, você pode ter todos os dons do Espírito Santo. Você pode fazer uma obra maravilhosa, ganhar muitas almas para Deus. Então não se preocupe, vá fazer a obra de Deus, vá trabalhar, tem muita coisa para fazer. Agora não queira assumir a posição que Deus não escolheu para você assumir. Só isso. Não precisa se preocupar com isso. Então você pode fazer milhões de coisas para Deus. Ocupe-se em fazer a obra de Deus. Não se preocupe com cargo, com elogio, com dinheiro. Não. Faça as coisas para Deus. Então, um grande problema que estava acontecendo ali na igreja de Éfeso é que os mestres, os falsos mestres, aproveitavam-se quando as irmãs estavam ali fazendo o trabalho delas, e eles chegavam ali e ensinavam heresias, e elas aceitavam isso. Não sabiam se defender. Por quê? Porque não tinham autoridade para isso. Estavam absorvendo os falsos ensinos e espalhando esses falsos ensinos. Então Timóteo foi advertido por Paulo para advertir essas irmãs, exortar essas irmãs, falar com elas sobre isso, que era muito importante. Nós temos hoje várias igrejas onde o círculo de oração convida às vezes um pregador para pregar, e o pregador chega lá e se aproveita da falta de autoridade das irmãs e acabam disseminando heresias lá. Então é preciso que haja ali o quê? Um líder presente, um homem, um pastor da igreja, para que ele corrija os erros doutrinários, as heresias que muitas vezes são ensinadas. Agora a conclusão. Quanto à oração, os ensinos paulinos são válidos para todos os crentes, em qualquer época e em qualquer lugar. Devemos fazer súplicas, intercessões e ações de graças diante de Deus. No que concerne ao comportamento cristão,
Paulo deu um destaque incisivo quanto à postura das mulheres, especialmente as irmãs de Éfeso, tendo em vista o contexto liberal e lascivo na sociedade que a igreja estava inserida. Então não nos esqueçamos do ensino de Paulo sobre a oração. Devemos orar cada dia mais, sempre lembrando, orar todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, sempre orar. E confie ao Espírito Santo a sua oração. A Bíblia diz: nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então devemos orar muito. Aí tem vários tipos de oração. Então você ora aí: arrependimento, agradecimento, louvor, adoração, intercessão, petição, consagração, entrega. Então são vários os tipos aí de oração. E você ora falando com Deus, você ora pedindo a Deus, você ora intercedendo junto a Deus. Então são vários tipos, várias maneiras de chegar a Deus. Existe a oração só você e Deus. Entre no teu quarto e ore, fale com Deus. Existe a oração em família, faça um culto doméstico na sua casa. Existe a oração na igreja, uma oração coletiva. Então são vários tipos aí. Você lembre-se de orar. Ore muito, ore muito. E olha, a principal oração que vai fazer você ser edificado, fortalecido, você falar diretamente com Deus, é a oração no Espírito. E Espírito é letra maiúscula. Orar em línguas. Paulo diz que quem ora em línguas, ora bem. Quem ora em línguas fala diretamente com Deus. Ninguém entende. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Ore mais. Ore muito mais. Sua vida vai mudar. Faça um plano de oração aí de 3 horas por dia, divididos aí em hora e outra hora. Sua vida vai mudar completamente. Tenha certeza disso. Deus ouve as nossas orações. Quanto ao comportamento, lembre-se, vá para a igreja com a intenção de adorar a Deus. Nunca de chamar atenção para si próprio, mas com o sentido de adorar a Deus, de prestar um serviço a Deus. E tome cuidado com as heresias, os falsos mestres que têm surgido cada dia mais por aí. Então tome cuidado, leia a Bíblia. Se você lê a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai poder se defender, você vai ver que está errado esse ensino. Então, vamos orar agora, encerrando. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Vamos orar juntos agora. Se você deseja se reconciliar, é a sua oportunidade. Vamos orar agora. Se você deseja ser curado, receba a cura agora. Se você deseja ser batizado no Espírito Santo, receba o batismo agora. Por incrível que pareça, nós temos orado pela internet, às vezes pelo YouTube, pelo WhatsApp, ou pessoas ligam, nós oramos e pessoas têm sido curadas. É um milagre que Deus faz, maravilhas que Deus faz. Vamos orar juntos agora. Lembrando, se você quer que nós estejamos aí em sua igreja, entre em contato conosco. Tem aí o nosso telefone, o WhatsApp. Entre em contato conosco que nós estaremos aí na sua igreja, fazendo aí uma palestra para professores. Nós temos apostila. Ou palestra para a família, nós temos também apostila. Palestra aí sobre missões, sobre dons do Espírito Santo. Palestra aí, uma pregação para jovens, ciclo de oração. Nos convide, nós estaremos aí. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus. Ora, tchule grada, luce, cantiferda, a grata, luce, me força, que é mistério. Pai querido, em nome de Jesus, revela-se os teus mistérios, a tua palavra, essas vidas. Ah, Senhor, que a tua palavra encontre corações abertos, dispostos a aprender. Ó Senhor, corações humildes, que ouvem a tua palavra, que se arrependem dos seus pecados, que mudam de vida. Pai querido, salva agora essas vidas, escreve os seus nomes no livro da vida. Ah, Senhor, dá-lhes a convicção, a certeza da salvação, do teu perdão, da tua misericórdia. Pai querido, vem agora perdoando aqueles que te ofenderam, que se afastaram da igreja. Reconcilia-os contigo, Senhor. Recebe-os com teu abraço de amor, de misericórdia, de perdão. Pai querido, abençoa agora os que estão enfermos, doentes. Em nome de Jesus, eu repreendo essas enfermidades. Em nome de Jesus, ministro a tua cura sobre eles. Ó Senhor, aqueles que desejam o batismo do Espírito Santo, que querem a capacitação para pregar o Evangelho, ganhar almas,
Em nome de Jesus, eu ministro sobre eles agora. Recebe a graça de Deus sobre a sua vida. Recebe o presente de Jesus. Em nome de Jesus, receba poder. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus.